Oi, turma, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Aula 7, ainda a soma dos termos da PG finita, exercício 15, nesta folha 1, ok? Então, exercício 15, você sabe calcular a soma dos 15 primeiros termos da sequência a seguir? E a sequência é essa aqui, 1/2, 1/4, 1/8. Então, eu tenho que ir somando tudo, esse, mais esse, até chegar, né, no A15. Se não, calcule pelo menos a soma dos 3 primeiros termos. Então, a gente primeiro vai calcular os 3 primeiros para depois calcular a soma dos 15, tá? E desta sequência aqui, você sabe somar tudo isso aqui até o 15º termo? Raiz de 2, 2 raiz de 2, 4 raiz de 2, 8 raiz de 2. Então, vamos primeiro fazer essa sugestão aqui, os 3 primeiros termos, tá? Então, vamos lá. Os 3 primeiros termos, tá? É 1/2, 1/4 e 1/8. Então, 1/2, 1/4 e 1/8, vou fazer a soma dos 3. Então, eu vou somar esses dois primeiros, ó. Esse com esse. 1/2 mais 1/4. Denominadores diferentes, acho MMC. MMC entre 2 e 4 é 4. Aí, olha, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 4 dividido por 2 é 2, vezes 1, 2. 4 dividido por 4 é 1, vezes 1, 1. E 2 mais 3 vai dar... Desculpa, 2 mais 1 é 3, vai ficar 3/4. Aí, o 3/4, que é a soma desses dois primeiros, eu somo com esse. Agora, eu vou somar com 1/8. Então, eu fui fazendo 2 a 2, não fiz os 3 de uma vez, né? Então, somado com 1/8. MMC entre 4 e 8 é 8. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, 8 dividido por 4 é 2, vezes 3, 6. 8 divide por 8 é 1, vezes 1 é 1. 6 mais 1 é 7, vai dar 7/8 a soma desses 3 primeiros termos. E da outra sequência? Somar raiz quadrada de 2, somar com 2 raiz quadrada de 2. Então, lembrando que aqui é como se eu tivesse uma raiz quadrada de 2, aliás, não é como se eu tivesse, eu tenho, né? Esse 1 não precisa aparecer, tá? Então, é uma raiz quadrada de 2 mais 2 raízes quadradas de 2, eu tenho 3 raízes quadradas de 2. E aí, então, 3 raiz quadrada de 2 com 4 raiz quadrada de 2, ó. 3 com 4, 7 raiz quadrada de 2. Achei a soma dos 3 primeiros termos. A partir daí, então, nós vamos fazer o que o exercício pedia. Achar a soma dos 15 primeiros, tá? Então, vamos lá. Tá aqui. O primeiro termo é 1/2. Para achar a razão, eu peguei lá o segundo termo, que é 1/4, e dividi pelo primeiro termo. Então, na verdade, eu tenho aqui, ó, um termo dividido pelo anterior, tá? Divisão com fração, copia de cima e faz vezes o inverso da segunda. Se era 1/2, ficou 2/1. Multiplicação, então, 1 vezes 2, 2, 4 vezes 1, 4. Simplifiquei por 2, vai dar 1/2. Razão 1/2 a 1, 1/2. Eu quero a soma N de 15 termos. Então, a soma de 15 é o A1, que é 1/2, vezes a razão, que é 1/2, elevado a 15 menos 1, sobre a razão meio menos 1. Então, primeiro aqui, olha, fazendo a potência, ó, copiei. 1 elevado a 15 é 1. 2 elevado a 15 vai dar esse número. Copiei o menos 1. Aqui, olha, eu já comecei a fazer a subtração. Subtração de frações com denominadores diferentes, achei o MMC. 2 dividido por 2 é 1, vezes 1 é 1. 2 dividido por 1 é 2, vezes 1 é 2. No próximo passo, copiei, vezes, fiz a divisão desse número por esse, que deu esse. E o restante eu copiei, menos 1 sobre 1 menos 2, olha, deu menos 1 sobre 2. Agora, eu terminei de fazer aqui dentro do parênteses, ó. Copiei, vezes, esse número menos 1, deu esse número aqui, dividido pelo menos meio. Agora, na multiplicação aqui, olha, percebam que o denominador aqui é 1. Então, uma vez esse número, é esse número negativo. 2 vezes 1 é 2. Isso dividido por menos meio. Então, divisão com fração. Copia de cima, que eu copiei.
e faz vezes o inverso da segunda. Então, aqui ficou menos, ficou 2 sobre 1. E aí, simplifiquei. Na hora de multiplicar, ficou esse número sobre 1. E 0,9999 é aproximadamente 1. Então, a soma dos 15 primeiros termos dessa PG aqui, né? Dá aproximadamente 1. Aí, na folha 2, nós vamos fazer o 15B. Ainda, que é a soma dos 15 primeiros termos daquela outra sequência que tem o A1 igual a raiz quadrada de 2. Aqui eu peguei o segundo termo e dividi pelo primeiro termo, para achar a razão. Então, o segundo termo era 2 raiz quadrada de 2, dividido por raiz quadrada de 2. Ó, simplifiquei, a razão é 2. E eu quero somar 15 termos. Então, lá na fórmula eu substituo. Soma de 15, o A1, que é raiz quadrada de 2, a razão vale 2, elevado a n, que é 15, menos 1. A razão é 2, fica 2 menos 1. Pode ver, resolvi primeiro a potência. 2 elevado a 15, que vai dar esse número. E 2 menos 1, que é 1. O restante eu copiei. Quero achar a soma dos 15, então vai dar raiz de 2 vezes. Esse número menos 1 vai dar esse. Que sobre 1, 1 embaixo não precisa aparecer. Então, na verdade, aqui eu posso responder desse jeito ou deste, tá? Tá correto. O mais comum é a gente colocar o número antes da raiz. Então, por isso que eu coloquei dessa forma ou dessa aqui, tá bem? E aí vem o exercício 16. Somando a quantidade de bolinhas da figura 1 até a figura 10, ó, tem figura 1, figura 2, figura 3, figura 4. Eu quero somar todas as bolinhas até a figura 10, eu encontrarei quantas bolinhas? Então, ó, a figura 1 tem uma única bolinha, a figura 2, ó, tem 2 bolinhas. A figura 3 tem 4 bolinhas. A figura 4 tem 2, 4, 6, 8 bolinhas. Então, aqui eu tenho uma sequência, PG, porque de um termo para outro tá sempre do quê? Sempre multiplicando por 2. Então, eu tenho a razão, ó. Pego um termo, divido pelo anterior, acho a razão, que é 2. Tá? Então, eu quero a soma dos 15 primeiros termos. Então, eu quero, desculpa, até a figura 10. Então, é pegar esse, mais esse, mais esse, mais esse, e somar tudo, até o 10º termo. Então, para achar a soma da PG, você precisa do primeiro termo, da razão e quantos termos você quer somar. Então, substitui lá na fórmula, ó. Eu quero somar 10 termos. Eu preciso do primeiro, que é o 1, e da razão. A razão, que é 2. Então, vai ficar 2 elevado a 10 menos 1, e a razão, que é 2, vai ficar 2 menos 1. 2 elevado a 10 é 1024, 1024 menos 1 vai dar 1023. 2 menos 1, ó, aqui é como se tivesse 1 no denominador, que não precisa aparecer. Então, a resposta é 1023. Bonitos e bonitas, obrigado. Espero que eu esteja ajudando. Isso é para vocês. Beijo.